Tá no ar, tá no ar. Vamos dar início à segunda edição do Flitabira, Festival Internacional de Itabira, um patrocínio, uma ativação, um trabalho de valorização da cultura brasileira do Instituto Cultural Vale, em parceria com o Sesc São Paulo, mais especificamente com a unidade CPF do São Paulo, do Sesc, em parceria também com a Prefeitura Municipal de Itabira. Nosso tema, nosso encontro, nossa reunião, nosso motivo de estar aqui, não só nesse mundo virtual, mas também nesse mundo presencial, é a comemoração, a celebração dos 120 anos de Carlos Drummond de Andrade. A gente não celebra só os 120 anos de Carlos Drummond de Andrade, como daqui a pouquinho nosso querido José Miguel Wisnik vai falar. A gente celebra o poder, a potência, a amplitude, a força da poesia, em primeiro lugar, e a força da poesia brasileira, em segundo lugar. Essa poesia de Carlos Drummond de Andrade, que, nesse momento, ao comemorar 120 anos de nascimento de Drummond, se materializa e se transforma numa coisa universal, né? A internet possibilita isso. E a gente, do Flitabira, depois da experiência que tivemos, que vivemos aqui em Araxá, transmitindo o Fli Araxá durante 5 dias, 24 horas no ar, decidiu se arriscar nesse um risco bem calculado, que é fazer esse momento digital. Ou seja, estamos aqui em 2 YouTubes, o YouTube do Flitabira e do CPF Sesc, ao mesmo tempo com plateia nos assistindo aqui em Itabira e plateia assistindo o professor Danilo Miranda e o querido Zé Miguel Wisnik lá em São Paulo. Quer dizer, é uma reunião de possibilidades que a pandemia nos lançou nesse mundo digital, forçosamente, que agora que a gente saiu, a gente tem que saber aproveitar e transformar isso no que a gente sabe fazer de melhor, que é criatividade. Esse aqui é um exemplo da criatividade. Eu agradeço demais aqui ao Hugo Barreto, que está ao meu lado, pela sensibilidade não só de gestor do Instituto Cultural Vale, que ele está nesse posto só há 2 anos, mas também olhando a trajetória do Hugo para trás, desde de diretor de Antônio Bujanra, mas um homem de cultura. A gente tem a felicidade de ter nesse posto tão importante para a vida brasileira uma pessoa que é um homem, uma pessoa de cultura, que sabe lidar, que sabe entender com os problemas que a cultura brasileira viveu nesses anos todos, tantos problemas, não vale listar agora, porque o assunto não é esse. Agradecer demais a sensibilidade, o olhar sempre cuidadoso do professor Danilo Miranda, essa pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo há muitos anos e que eu faço questão absoluta de abrir todos os meus festivais com ele. E se eu tiver que fazer 300 festivais, viu, Hugo? Professor Danilo, você pode preparar a sua agenda aí para 300 festivais, viu? Zé Miguel Wisnik, muito obrigado. Nós vamos te ouvir sobre esse legado do Drummond. O professor vai falar sobre os rumos da cultura, esse desafio de tema que eu lancei para ele. E eu queria passar a palavra agora para o Hugo Barreto, para o gestor, o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, mas também para o meu amigo Hugo Barreto, para essa pessoa que sabe tanto lidar com cultura há tantos anos. Muito obrigado, viu, Hugo? Obrigado, Afonso. Boa noite a todas e todos que estão nos vendo, nos ouvindo, que estão aqui presentes. Obrigado aí pelas palavras carinhosas, Afonso. Não posso deixar de falar de Danilo Miranda, uma referência que eu acho que nos inspira a todos os fazedores de cultura. Eu me incluo nesse grupo. Toda hora que eu cruzo com alguém que fala, tive com Danilo ontem, Bialessa, por exemplo, vive falando de Danilo Miranda e tantas outras pessoas, como ele consegue estar presente, ajudando, às vezes de longe, mesmo quando não é lá dentro da estrutura do Sesc, e um homem que pensa, faz e exala a cultura. E Zé Miguel Wisnik, uma pessoa que eu aprendi a gostar tanto, a respeitar tanto. Meu pai dizia que respeito não se exige, se conquista. E Zé Miguel tem sido um parceiro na minha trajetória anterior, que foi secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, e tivemos a honra de fazer o Museu da Língua Portuguesa, a primeira edição lá atrás, e Zé Miguel já veio trazendo e preenchendo aquele museu com tantas ideias e com tanta alma. Essa alma
de Wisnik pela música, pela literatura, pela cultura e pelo Brasil. E, de novo, agora, a honra de estar junto com o Zé Miguel, junto com a Isa Ferraz, curadora do museu, do novo Museu da Língua, e eu pude também assinar a curadoria junto com ela, num trabalho que restou, depois que saí da fundação, mas ainda permaneceu esse compromisso, e Zé Miguel novamente junto ali, a gente debatendo esse novo Museu da Língua em várias dimensões que Zé Miguel sempre trouxe. Os nós da língua que Zé Miguel tão brilhantemente trouxe lá para o museu. Falar isso. E falar um pouco dessa nossa trajetória enquanto Instituto Cultural Vale, rapidamente, para entrar no tema da mesa. Criado há 2 anos, e a Vale sempre esteve presente, eu mesmo, em outra posição na Fundação Roberto Marinho, tinha a relação da Vale, patrocinando cultura, sempre teve um compromisso com a cultura. Mas o que tem de diferente agora? É um entendimento que a gente tem que estar próximo, a ideia de proximidade, de estar articulando, de estar fomentando os projetos, criando conexões entre os diferentes projetos. Hoje tem cerca de 300 projetos patrocinados pelo Instituto Cultural Vale no Brasil, em cerca de 20 estados, e a gente promovendo encontros entre esses projetos, circulação, a Bienal de São Paulo que vai para o Maranhão, que vai para Belém, a Débora Coker que veio para cá, para Itabira, por exemplo, que foi para o Norte, tentando promover essa circularidade da própria economia da cultura. É uma das novidades que a gente trouxe para essa gestão cultural. Eu acredito muito nisso. Cultura é uma atividade coletiva, mesmo quando ela é uma criação individual, ela é produto da interação deste artista com o mundo. É a forma de traduzir a sua própria relação com o mundo, e a gente vem procurando fazer isso. E o próprio FLI Itabira está nessa dimensão da gente, enquanto articulador de cultura. Procuramos o Afonso, falamos, Afonso, Itabira é uma cidade estratégica para a Vale, é um território onde nasce a Vale, tem toda uma história longa, muitos sucessos, muitas questões, mas muito compromisso com a comunidade. Vamos criar um festival literário nos moldes de Paraty e de tantos outros em Itabira, e o Afonso prontamente abraçou isso junto com a prefeitura na nova gestão do Marco Antônio, e é a 2ª edição. Assim como, por exemplo, já que falei do Museu da Língua, fizemos também essa articulação de propor um Museu da Língua, uma exposição sobre línguas indígenas, que abriu há um mês atrás, com curadoria da Dayara Tucano, uma proposta nossa do Instituto Cultural Vale para o museu, abarcar esse tema dentro da sua programação, e assim tem sido feito. Nossa visão é de que a cultura faz parte de um processo de transformação, mesmo para aqueles que não são agentes ou produtores da cultura. Afinal, a cultura é o produto da nossa própria presença humana no planeta, de tudo que a gente faz. Por isso, até que a gente tem no nosso mote, na nossa campanha, onde tem cultura, a Vale está. Mas hoje aqui não é esse tema, e não estou aqui para falar especificamente, mas trazer um pouco desse contexto, por que a gente está aqui junto em Itabira, junto do FLI Itabira e junto de vários outros momentos. Acho que o mais importante é falar dos rumos da cultura, e vamos ouvir o professor Danilo, e eu gosto sempre de dizer que nesses 2 anos de cultura, talvez a área da cultura, as indústrias criativas, talvez tenham sido um dos setores da economia mais tragicamente impactados pela pandemia, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Afinal, atividade cultural pressupõe encontro, pressupõe aglomeração, pressupõe compartilhamento, presença física. E foram 2 anos de muito desafio e muita dor. Eu tive na abertura da Arte Rio, que a gente também patrocina, assim como a Arte Pará, e encontrei um conjunto de artistas e uma produção de artes plásticas assim estupenda. E comentava com os curadores dessas 2 feiras, nossa, parece que são 2 anos de produção que ficaram trancadas dentro de casa. E é fato, ficaram trancadas dentro de casa. E aí foi um desabrochar. Talvez tenha sido uma das edições da Arte Rio e da Arte Pará, que tem coordenada pelo meu querido Paulo Reckenhoff, mais pulsantes da história desses últimos anos, exatamente por isso, porque é esse retorno. Aqui também, esse retorno depois da pandemia, e o Afonso já falou sobre isso. E como nós estamos aqui com o Pedro, e também com o Rodrigo, editor de Drummond, e provocando aqui um pouco o Danilo no seu tema, que você vai falar,
Eu escolhi aqui, e vou terminar essa minha fala, com um fragmento da poesia A Constante, do Drummond, que está no livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras. E esse trecho diz: escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com silêncio, dialogamos. Isso está na parede de da exposição aqui no equipamento cultural que eu fui visitar à tarde. Eu tirei uma foto, porque eu acho que esse fragmento ele traduz esse momento da trajetória da cultura e da própria trajetória da nossa presença enquanto humanidade na Terra. Essa ideia do silêncio e com o silêncio dialogamos. E também com a nossa melhor palavra, ou mesmo com as nossas escolhas entre falar e não falar, mas sempre mantendo essa visão de diálogo. Eu acho tão contemporâneo isso, e passo para você, Danilo, falar um pouco do que você estava se propondo a falar com essa provocação aqui. Eu gostaria, viu, Afonso, em função da abertura da feira de Itapira, falar um pouco sobre esse movimento, essa quantidade de iniciativas e da contradição que nós atravessamos. Sem falar da grande contradição, que é o desmonte da cultura, mas sobre isso a gente fala depois. Mas falar mesmo da questão mais específica do livro, da leitura, das bibliotecas, onde nós temos, nos últimos anos, uma diminuição, né? Um desmonte específico das bibliotecas públicas no Brasil. É um fenômeno. Coisa assim de, sei lá, quase 800 bibliotecas, até 20, de 15 a 20. E, provavelmente, de lá para cá, isso deve ter aumentado, não temos esses dados com exatidão, mas alguma referência, sem dúvida, nós teremos. Então, em breve, para ter uma ideia mais clara sobre esse fenômeno. Por outro lado, a quantidade de feiras, salões, mostras de livro tem trazido um certo alento, na medida em que há uma difusão, um aumento desse esforço por parte daqueles que estão envolvidos nesse processo, seja do ponto de vista cultural, né, seja do ponto de vista até negocial, digamos assim, há um certo esforço no sentido de que o livro alcance mais pessoas, né, que aumente um pouco a presença do livro na vida da gente, né? Então há um fato curioso, né, importante, que deve ser levado em conta. Uma pesquisa recente no Instituto Pro Livro, junto com o Itaú Cultural, feito pelo Ibope Inteligência. Essa pesquisa é realizada já há algum tempo, foi entre 19 e 20. Temos aí alguns fatos curiosos, né? População brasileira que consome, a projeção dessa população de algo em torno de 52 milhões de pessoas, a média de livros lidos no ano é de 2,5 inteiros e 2,4 em partes, leitores de literatura, os mais variados, 38, variadas literaturas, 38% leram o último livro por gosto, escolheram pelo tema, pelo assunto, né? Muitos são levados a ler por indicação, por necessidade, por determinação até de professores, etc., né? 82 disseram que gostariam de ter lido muito mais, isso é um fenômeno interessante também, mas não leram por falta de tempo. Historicamente tem tido uma diminuição na quantidade de leitores de livros em geral e de livros de literatura em particular. Há uma diminuição, né? Muita visibilidade para as feiras, conforme eu mencionei, né? Aqui em São Paulo,
temos várias, a Bienal do Livro, tivemos uma feira de livro no Pacaembu recentemente, a USP faz livro, além de uma série de outros, né? Essas duas feiras promovidas pelo Sempre um Papo, né? Pelo Afonso, que é um esforço grande. Aliás, Sempre o Papo é um parceiro antigo do SESC de muitos anos, como o programa do Sempre um Papo, onde se promove o encontro entre autores e leitores em diversas unidades nossas. Esse é um fenômeno já que ocorre há algum tempo com muito sucesso, né? Mas essa denominação Sempre o Papo também serve como uma espécie de guarda-chuva para as ações que o Afonso anda fazendo por aí. Então, tem essas duas feiras, a Feira de Araxá e essa de Itabira, que são muito importantes no sentido de criar uma condição nova também nessas cidades em particular. Da nossa parte, nós temos também outras feiras que nós participamos, como a de Ribeirão Preto, a própria Feira de Paraty, a gente tem uma participação através das nossas edições. Então, temos aí um fenômeno dessa proliferação desses encontros de um lado e a diminuição da leitura de outro. Então, o que ocorre? Alguma coisa tem que ser feita no sentido de entender melhor essa realidade e poder projetar algum tipo de saída, solução. Eu acho que é uma questão de padrão efetivo, educacional, de interesse. Nós temos eu sempre me pego nesse assunto, me vejo pensando nisso, viu? Esse grande desafio. Nós temos uma população vinculada ao ensino regular, do pré-tudo ao pós-tudo, né? Se nós imaginarmos, né, essa fase da vida do ser humano, que é imensa, 50, 60, 70 milhões de pessoas, eu não sei, mas entre alunos, professores, funcionários, vinculados a esse fato, a essa situação, nessa comunidade da educação regular do país. No entanto, o nosso consumo nem sempre é compatível, digamos assim, com esse volume, com essa quantidade. Por quê? Porque certamente deve haver alguma dificuldade na linguagem a ser passada, né? Durante o processo de ensino, de modo que nem todo aluno, nem todo participante do processo todo, né, se sente estimulado posteriormente na sua vida e no dia a dia a ler, a estar presente de alguma forma nesse universo todo. Muito bem, e isso vale a pena ser sempre considerado na medida em que nós temos a necessidade, digamos assim, de ampliar cada vez mais essa área. Com relação, portanto, a esse fenômeno, eu digo que nós temos uma questão mais ampla do ponto de vista da cultura, na medida em que nós estamos falando aqui da linguagem do livro, leitura, da escrita, da literatura, etc., mas todos os demais, digamos, itens da pauta cultural, da manifestação cultural, todos os demais itens estão comprometidos com essa situação de desmonte geral, né? Esse é um fenômeno que vem já de algum tempo em função da realidade que tivemos enfrentando nesses últimos 4 anos, de uma ação deliberada para desmonte, para impedir o funcionamento, para dificultar o funcionamento de formas variadas, colocando pessoas inadequadas para as posições de comando de algumas instituições, impedindo o repasse, dificultando aprovações, e, enfim, toda uma série de ações que, no fundo, tinham por intenção fundamental essa manifestação de repúdio ao mundo da cultura, né? E isso, naturalmente, vai ser modificado brevemente, né? Isso já está
mais do que estabelecido, e nós teremos, portanto, a oportunidade de ver um outro momento. Não temos ainda como teremos essa situação, mas certamente é um dos itens centrais por parte daqueles que vierem a assumir uma posição nesse aspecto, nesse setor, né? Então, para mim, essa é uma questão muito grave, e essa questão tem a ver com a intenção. Não foi feito algo por, digamos, ausência de interesse. Foi feito algo com interesse que não existisse. Era alguma coisa que era uma atitude, né, efetiva, não era passiva. Havia uma intenção de prejudicar diretamente. Então, esse é um fenômeno que vai exigir da parte das pessoas que vierem a assumir essa posição de comando nessa área, e assim como da sociedade como tal, também o desejo de transformar, de mudar, e permitir que isso possa ser feito rapidamente. Isso vai ter que ser feito rapidamente. Por quê? Porque a importância da cultura e das ações culturais é muito mais, digamos, profunda, muito mais grave do que se imagina. Nós estamos lidando com um fenômeno que atua em campos mais variados, inclusive internamente nas pessoas, individualmente, e na sociedade de modo geral. Primeiro, porque se trata de uma ação voltada para a identidade, o pertencimento, o vínculo da pessoa com o seu entorno, de uma maneira mais completa, sentindo-se, portanto, parte de um grupo, de uma comunidade, de uma ação que tenha um papel efetivo na sociedade. Isso, de modo geral, é o que, de alguma forma, já foi objeto de considerações no passado e que vai ser retornado. Então, eu vislumbro que uma ação tipo aquela dos pontos de cultura ou algo parecido virá novamente para poder retomar essa perspectiva do pertencimento, não é? O envolvimento com responsabilidades públicas. Não se trata apenas de usar leis de incentivo para ou dinheiros das empresas. Também, isso aí é um aspecto importante, mas ele é complementar. Ele não pode ser essencial, ele pode ser o único. E no nosso caso, se tornou, durante algum tempo, único, né? A única forma de financiar a ação cultural através de lei de incentivo. É importante que isso seja parte do processo, mas não pode ser único. O erário do Estado, né, o erário público, tem que também estar presente como algo que é da responsabilidade do Estado. Não é simplesmente algo que pode ou não ser feito pelas empresas de maneira voluntária ou com incentivo, com estímulo de leis apropriadas, né? Então, esse é um fenômeno, um fato importante que a gente tem que levar em conta já imediatamente nas primeiras ações que vierem a ser feitas. Ah, mas tem a questão econômica. Sim, tem a questão econômica, mas isso tem um aspecto mais relevante, eu diria, porque a questão da cultura e da educação, e para mim são duas facetas de uma mesma moeda, duas faces da mesma moeda, tem a ver com o desenvolvimento efetivo das pessoas e da comunidade de modo geral, e com a percepção da sua missão, daquilo que tem que ser feito, daquilo que é necessário ser feito para transformar realmente a sociedade de uma maneira mais completa. Não é uma pregação assim pura e simples de bons desejos, é algo que é essencial para que realmente a sociedade possa evoluir. Então, nesse sentido, portanto, eu acho fundamental que se retome rapidamente essa questão da recuperação de toda a estrutura, de todos os meios, e avance cada vez mais no entendimento efetivo da importância da ação cultural
E esse entendimento da cultura como algo que não é apenas a manifestação artística. Claro, a manifestação artística talvez seja o suprassumo, o alto, o ápice da cultura. Trabalhar com o simbólico, com o abstrato, de uma forma absolutamente inovadora, diferenciada, especial, criativa, tudo bem. Mas a cultura abrange a vida do ser humano de uma maneira plena e completa, diz respeito ao seu dia a dia, diz respeito ao seu modo de ser, diz respeito ao seu modo de vestir, de andar, de comer, de viver, enfim, de se relacionar com os demais, de se comunicar, enfim, tem toda uma série de questões, tudo que é, dentro do pensamento antropológico, né, a criação humana, né, aquilo que é inventado pelo ser humano, né, e não apenas aquilo que é recebido pronto de alguma forma que a natureza nos oferece, né? Nossa, a cultura modifica a natureza, completa, vai adiante, busca soluções que melhoram mais ainda o uso dos bens naturais, né? Ou deveriam melhorar, melhor ainda. E aí nós temos uma outra questão ligada ao uso dos bens naturais, a questão ambiental, mas aí já é um outro tema, matéria de outra discussão. E Carlos Drummond de Andrade, como é que entra nessa história toda? Afinal de contas, ele nos desperta para uma perspectiva muito curiosa. A sua poesia, tão, digamos, vibrante, ela é utilizando palavras da nossa conversa, do nosso dia a dia, né? E aprofunda de uma maneira sem pretensões, de uma maneira assim livre e simples, direta, né? E isso para nós torna não apenas algo do prazer estético, mas também nos faz refletir, pensar, discutir sobre os temas mais variados, desde a pedra que está no caminho até as figuras mais variadas e nomes mais incríveis. Sobre Drummond de Andrade, eu queria falar uma coisa muito especial e diferente. Talvez, eu não sei se vocês têm uma informação sobre isso. Já há algum tempo, talvez o Afonso saiba disso com mais detalhes do que eu, está para sair uma biografia do Humberto Werneck. Faz anos que ele está procurando, está terminando, está fazendo essa biografia. E eu tive a oportunidade de conversar com ele uma ocasião. Quanto tempo? Alguém falou aí, foi o Afonso. Uma vez conversando com depois você faz, então. Mas, na realidade, o Werneck, eu contei para ele, talvez isso esteja no livro dele ou não sei. Eu tenho um fato curioso na minha formação. Eu estudei no Colégio Anchieta de Nova Friburgo, o mesmo colégio onde estudou Carlos Drummond de Andrade. Um pouco diferente os anos, né? Ele estudou em 1914, 15, sei lá, 16 talvez, e eu estudei nos final dos 50 até início dos 60. Portanto, uma diferença razoável. Muito bem. E no colégio, sabíamos que ele tinha sido expulso. Foi mandado embora pelos padres jesuítas porque ele teria cometido uma falta grave lá. Essa falta grave deve ter sido alguma discordância religiosa, o fato da vida dele. Eu não tenho detalhes sobre isso, por isso que eu estou esperando que o Humberto tenha pesquisado isso melhor. Curiosamente, eu tive um colega chamado Hamilton Werneck, que não tem nada a ver com Humberto Werneck. Hamilton Werneck era do Rio de Janeiro, de uma cidade do interior do Rio. E Humberto Werneck é de Belo Horizonte,
embora tenha feito carreira, acho que não sei se no Rio e aqui também, mas enfim, ele tem uma trajetória importante também. Mas eu sabia disso. E mais, recentemente que eu digo há uns 20 anos atrás, talvez, um grupo de colegas que estudamos no colégio Anchieta, nos reunimos algumas vezes, e uma das tentativas lá era que sugeríssemos aos padres jesuítas que liberasse, fizesse o perdão, porque não sei exatamente qual seria a palavra, mas tirasse essa marca do nome, da ficha do Carlos Drummond de Andrade, que devia estar lá ainda, não sei, né? Ele foi expulso mesmo, e eu não tenho detalhes, como disse, mas eu sei que ele teria sido algo parecido com uma discordância qualquer, algum comportamento, que era um menino, devia ter 14, 15 anos, ele é de 1902, em 1916 ele tinha 14 anos, que era a idade na época que se estudava lá muita gente. Era um colégio só interno. Quando eu estudei era colégio interno e seminário. Eu estava na parte do seminário, mas era no mesmo colégio. E esse fato eu contei para o Humberto, ele não sabia. E ele voou atrás e conversou com esse Hamilton, que era o que estava tentando reunir a turma para conseguir perdão, o desagravo, sei lá o quê, do Carlos Drummond. Isso não prosperou. Não prosperou. Eu me lembro que eu votei pelo desagravo imediato, mas não prosperou, não ganhamos. E eu não faço ideia do que isso aconteceu, ou que veio acontecer depois, por parte dos padres jesuítas que eram os responsáveis pelo colégio. Ele foi para lá, envio da família, né? Que era um dos grandes colégios, como tinha o Caraça, como tinha outros colégios internos famosos na época, né? Como uma parte importante da formação, especialmente de classe média, famílias um pouco mais abastadas do interior, mandava seus filhos para o colégio interno. E ele foi para lá nesse período, né? Bom, dia 31 de outubro, portanto, esses dias aí, né? Uns dias atrás, ele teria completado 120 anos. Portanto, é uma história muito especial e eu, particularmente, tenho uma admiração enorme, tanto que no Fórum Cultural Mundial, quando a gente fez um evento internacional importante, em 2004, com a presença de gente do mundo inteiro, sobre a questão da cultura, o AMB, muita gente presente, etc., o mote era, e agora, José? Como quem diz, que diante desse impasse, o impasse de 2004, continuamos no impasse até hoje, mas de qualquer forma, em 2004 já tinha impasse. E agora, José? O que vem pela frente? Qual a perspectiva que nós temos? O Drummond, como todos sabem, é considerado o nosso maior poeta. Produção poética pode ser entendida a partir da sua fermentação criativa do modernismo. Então, ele tem um vínculo com a questão também da semana, não da semana diretamente, mas dos eflúvios, das continuações do Mário, sem dúvida, e também Manuel Bandeira, né? Tiveram bastante vínculos com a presença, né? E em 28 publicou a primeira obra dele, No Meio do Caminho. Crítico literário Sequin diz que o Drummond é responsável por capítulos novos e importantes no âmbito de uma história que se aplica pelo contexto literário e cultural do Brasil nos anos 20 e 30. De um lado, a experiência subjetiva e a inspiração a partir dos atos mais
corriqueiros, né, do cotidiano, que se ampliam de maneira que a palavra ganhe um alcance universal. Na beleza diária de suas retinas fatigadas, a poesia se transforma em expressão do mundo. Drummond se aproxima de nós intimamente. São imagens e amorosidades nas quais os leitores incorporam a vivência do escritor e a experiência do leitor. Como diz o crítico Silviano Santiago, abre aspas, ao ler, deixamos que a obra escreva sua marca na nossa memória, ao mesmo tempo que fincamos o marco no território que foi de um e passou a ser de todos que o leram. Ao fincá-lo, abolimos para todo o sempre o pertencimento exclusivo da obra ao seu autor e à sua época. Fecha aspas. Esta é a chave de Drummond. Ele que nos traz esse pensamento. Em temas que abrangem o ser humano no mundo, nas cirandas e na porosidade das relações sociais e nas mais íntimas, no disfarce que revela o mundo e a pessoa. Seus poemas traçam as confidências profundas da alma, repletas de sensações e uma inquietante ironia. Observam atentos a vida e refletem sobre o tempo histórico vivido. As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Pensando nos rumos da cultura brasileira e o legado do Drummond, podemos refletir sobre como a cultura e a educação ocorre por meio da leitura poética, né? Percebemos que a leitura das crianças, dos adultos e de todos, durante a maratona poética que tivemos agora recentemente, na segunda-feira passada, onde percebemos o envolvimento de várias gerações na leitura de Drummond. A Itabira do poeta é a cidade geograficamente localizada, mas globalmente central, de onde as imagens e os sentimentos surgem na profunda vastidão dos sonhos. Como tece Mia Couto, abre aspas, deslocado de sua cidade, de sua família, de sua adolescência, Drummond inventa uma outra pátria, onde ressoam as vozes e os sinos da sua pequena cidade. Não lhe basta tecer um sentimento do mundo. Ele precisa constante travessia para além das próprias margens, por entre as constelações do lobo do cão, onde caminhos no meio dos quais haverá sempre uma pedra. E como nos diz o poeta, talvez um presságio para o ano vindouro, 2023. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. E, para finalizar, gostaria de retornar apenas um poema, tem vários aqui, mas eu reservei um, esse de mãos dadas, né? Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Agradeço, portanto, a atenção de todos. Gostaria de ressaltar aqui entre nós a presença de vários colegas que estão aqui conosco, prestigiando esse momento. Gostaria também de fazer uma referência ao nosso presidente em exercício, Ivo Dall'Acqua, que está aqui, presidente do SESC em exercício atualmente, e que nos traz muita alegria, porque trata-se de um conselheiro e uma pessoa que está sempre presente nas nossas atividades
de todos os gêneros. Inclusive, ele queria que eu dissesse apenas que ele está aqui como mero assistente, que não é verdade, mas tudo bem. E agradeço também a todos vocês, agradeço ao nosso prefeito Marco Antônio Lage, viu, Afonso, que esteve conosco aqui para nos convidar para esse momento, e dizer da nossa satisfação, mais uma vez, de estar aqui, e dizer que, para nós, não é apenas uma alegria, é mais do que isso. É um momento muito especial das nossas vidas poder, com ousadia, falarmos dessa figura fantástica que é o Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigado. Com a palavra, Zé Miguel Wisnik. Bom, é uma alegria participar desta festa aqui em São Paulo, mas principalmente estando aí em Itabira, né? A partir daqui para aí, a terra de Drummond. Uma alegria estar com vocês nesse momento. Afonso é um animador, é um agregador, é um mediador, é um promotor de diálogos, de conversação, né, de sempre um papo, e isso é uma coisa tão importante na vida cultural, é tão importante que haja esses agentes que põem a gente em contato, né, que cria fluxos, né, fluidos, isso é uma coisa fundamental para a vida cultural. É uma alegria estar junto aqui com Hugo Barreto, com Danilo Miranda, que são gestores de importantíssimas instituições culturais e que têm uma ação tão importante e é tão decisiva nesse momento que, como foi dito aqui, é um momento de retomada perante um desmanche, um desmonte que e não poucas vezes, foi diretamente um ataque frontal à cultura, né, que só afirma e confirma a importância política no sentido mais amplo da palavra, que é também poético e espiritual da arte, da poesia e da cultura em sentido amplo, né? E isto muitas vezes é associado à palavra resistência, que é uma palavra importante, em que em tantos momentos a gente precisa, juntos, de mãos dadas e na vida presente, ter o sentido da resistência, mas eu gosto muito e acho muito importante a palavra reexistência, né? E exatamente, esse é um momento de reexistência. E a poesia, a arte, alimenta a possibilidade de reexistência, né? Porque um poeta está sempre resistindo a cada leitura, né? A cada vez. O Danilo acabou de ler este poema, que é um poema dos anos 30, final dos anos 30, e ele é um poema da vida presente, e ele nos falou tanto hoje, aqui, agora, deste momento. Então vamos dizer, um traço, é um poder da poesia, ela sempre se ressignificar por causa disso mesmo, né? Ela é feita das palavras mais comuns da língua e, ao mesmo tempo, essas palavras ganham sempre um sentido novo, inesperado, né? Tal como elas foram escritas e compostas e tal como elas estão a cada vez, né, que a gente se reencontra com elas. Então, a minha contribuição aqui é retomar, reler um pouco o Drummond, a trajetória e os rumos do próprio Drummond. Se a gente fizer isso, a gente estará falando do nosso momento agora. Para isto, eu queria lembrar que já no poema Procura da Poesia, A Rosa do Povo, o Drummond diz que o primeiro verso do poema: não faça poesia com acontecimentos.
E diz, a poesia não é feita dos assuntos, não é feita dos temas, não é feita, em suma, da sua infância, dos seus desabafos, dos seus dramas pessoais, nem dos dramas coletivos, nem da sua cidade, nem do seu país. Então a gente pergunta, é feita do quê? Já que isto é a nossa matéria, e é exatamente a matéria de que ele tratou. Qual é a diferença, então, que está em jogo? É o que ele diz, penetra surdamente no reino das palavras. Né? Lá estão elas, esperando para ganharem novos sentidos, e te perguntam, sem interesse pela resposta, se trouxeste a chave. Ou seja, a poesia, ela retorna ao reino das palavras, e, portanto, a poesia não é simplesmente um conjunto de temas ou de assuntos, é o modo como esses temas são atravessados, de maneira a que eles se tornem sempre vivos, sempre presentes. Não? Então, dito isso, é por isso mesmo que Drummond, tendo sido um poeta lírico, ao mesmo tempo um poeta social, ético e político, além de metafísico, nunca foi um poeta panfletário, porque nunca foi com palavras, soluções prontas, respostas, lemas. Sempre a questão não é o que está dito, não é? Mas é aquilo que se procura sempre dizer, redizer, né? E resistir. Bom, então eu vou fazer alguns comentários sobre a trajetória do Drummond e remetendo àquilo que nós estamos vivendo e como que essas coisas se mostram atuais. Como disse o Danilo, no seu primeiro livro, Alguma Poesia, tem o poema famoso, famigerado, pode-se dizer, que é No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, etc. A gente usa a palavra famigerado porque esse poema foi motivo, de certo modo, esse poema fez a fama do Drummond. Mas também a fama através da infâmia, porque Drummond foi atacado, foi vilipendiado, foi achincalhado, ao mesmo tempo que foi exaltado e glorificado por este mesmo poema. Foi neste poema que ele ganhou a dimensão de ser um poeta que elevava o modernismo paulista a uma outra dimensão de densidade e complexidade, né? Ao mesmo tempo que este poema, que é enigmático, se tornou um poema extremamente conhecido, e a expressão, tinha uma pedra no meio do caminho, virou uma expressão comum. Não é? Como disse o Danilo, Drummond lida tantas vezes com as palavras mais cotidianas, mas, além disso, ele acrescentou à nossa linguagem cotidiana expressões que se tornaram comuns. E agora José, né, sempre reatualizada, né? Ou então, vai Carlos ser Gauche na vida, né? Ou então, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução, né? E João amava Teresa, todas essas coisas fazem parte do nosso repertório coletivo, como se tivessem se agregado à própria língua. Né? E entre todas, no meio do caminho tinha uma pedra, tem uma importância especial, né? Porque este poema mostrou, ele mostrou, como disse Mário Quintana, a potência de uma bomba atômica. Não é? Por quê? Porque desde a sua publicação, nas décadas seguintes, o poema virou pedra de escândalo, de chacota Xencali, e considerado por alguns monumento de estupidez e por outros obra de gênio. Né? E enquanto esta, vamos dizer, trajetória de fama e infâmia se fazia, a expressão tinha uma pedra no meio do caminho, passou a ser usada por pessoas no discurso político, no religioso, na intriga pública, na querela gramatical, na miscelânea diária, na inspiração de outros artistas em outras obras, sem deixar de ser objeto de interpretação e reinterpretação, o poema, coisa que não parou, passados quase 100 anos.
da escrita do poema até hoje. O próprio Drummond, enquanto esta vamos dizer, turbulência em torno do poema se arrastava e se alastrava ao longo das décadas de 30, 40, 50 e 60, o Drummond, silenciosamente, com aquele jeito de amanuense, de notário, ele foi recolhendo e colecionando tudo. Tudo que se dizia sobre o poema, ele recolheu e publicou num livro chamado Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema, em 1967. Com isso, ele devolvia, né, de uma maneira que era quase uma vingança, né, mas aquilo que comprovava a força represada, explosiva, cheia de litígio, de possibilidades, que estava compactada intrigantemente nas poucas palavras daquele poema, que é um atestado da potência litigiosa, né, da poesia. Se reduzido à sua formulação mínima, ou seja, sem as repetições de que ele é feito, o poema diz não mais do que isso. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. É só isto, né? Mas como sabemos e como repetimos os professores de literatura, né, poesia não é feita só do que é dito, mas de como é dito. E aqui o fundamental é que o poema, a frase bate e rebate no objeto inexplicado que barra o seu caminho, como se ela desse volta sobre si mesma, sem sair e sem passar do mesmo lugar. Não é? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Né? Então o acontecimento ganha a força de uma ideia fixa, da rememoração inapelável de um trauma, de uma experiência inominável, da qual não se pode fugir. Não é? Então, por isso, e como no final mesmo as frases retornam invertidas, como num espelho, o poema fica uma espécie de um talismã dotado de uma autossuficiência estranha. Este é um objeto de poder, não à toa. Ele é, ao mesmo tempo, ele é, como se diz, escandaloso, não é? E contundente, e ao mesmo tempo ele é continuamente estimulante, excitante, fascinante, provocador. Isto é poesia na veia. Né? Então, este poema, essa repetição obsessiva, afinal, ela está ligada a também uma expressão que é muito importante nele, que é nossas retinas tão fatigadas. Nossas retinas tão fatigadas. Porque isso nos inclui, na verdade. Isso nos inclui. Na verdade, ela inclui as pessoas, a gente, de um mundo moderno, quer dizer, um mundo que é uma experiência em que nós somos submetidos diariamente à metralhadora de traumas. Né? Isso data lá da década de 20, quando o poema foi escrito, mas isso atravessou esse século. Nós somos a humanidade das retinas fatigadas, né? Expostos à experiência traumática do mundo que se nos apresenta. E esse poeta do sentimento do mundo, né, divide isso conosco. Portanto, o poema é compartilhado. Mas, como eu disse, é um compartilhamento litigioso, porque as boas consciências, digamos, não aceitam o fato de que o poema aparentemente não parece dizer nada de relevante. Parece que ele não está dizendo nada, não é? Ou dizendo muito pouco. E isto, no entanto, era um dado inovador da poesia moderna, como eu disse, que Drummond elevava a um outro patamar, que é, na verdade, nomear o enigma.
Nomear o enigma, nomear aquilo que não sabemos. Essa pedra não se deixa metaforizar, simplesmente. Não dá para dizer, a pedra significa isto, ou significa aquilo outro. Ela, claro, é um símbolo em aberto, ela pode significar muita coisa, mas esse significado não está fechado, não está dado. Por isso mesmo é que ela tem essa abrangência. Isso parecia insuportável a quem estava acostumado a ver uma poesia de imagens metafóricas, em que o poema está falando sobre aquilo numa linguagem figurada. Esse poema expunha o próprio limite, não é? Como um problema, como uma questão. E, portanto, ele era acusado de não falar de nada. Mas o curioso é que o livro que o Drummond, a coleção que o Drummond devolve, mostra que o poema, na verdade, fala de tudo, porque ele entrou em todos os discursos. Ele passou a falar em todas as situações em que uma pedra no meio do caminho, o limite se apresenta, e isso é próprio da poesia, né, esse trânsito. Numa época em que a poesia tinha uma importância maior do que tem hoje, porque a poesia, durante esse século, foi posta a escanteio. No entanto, Drummond foi o poeta que tomou a poesia com desassombro. O sujeito poeta peitou o mundo, né? E, portanto, ele atravessa o século XX. Ele é o poeta do século XX, né? O mais poderoso e abrangente poeta brasileiro, porque é o poeta com mais fome de mundos. É o poeta que mais se espraia em todas as direções. Mas é o poeta que vai enfrentar vamos dizer, esse desafio de afirmar a poesia num mundo em que a poesia perde chão. E isto, Danilo, é uma coisa que a poesia do Drummond, nos anos 60, 70, ela passa a acusar o fato de que a publicidade, a onipresença da mercadoria, os meios de massa, etc., estavam se apropriando de todas as palavras, mercantilizando todas as palavras e, portanto, tirando a poesia desse lugar desassombrado do qual ele mesmo foi sujeito. Isso está ligado a tudo aquilo que vimos falando, né, sobre esse, por um lado, esse desmanche, o ataque direto à cultura, por outro, uma desmobilização da leitura, do sentido da literatura e a educação, em suma, que é um desafio fundamental neste momento, que implica, nós estamos vivendo um momento de resistência, em que nós temos que entender o funcionamento das redes, por um lado, e por outro, rebater com um projeto de educação que seja capaz de dar fundamento, respaldo, estofo para alguma coisa que possa se contrapor a esta lógica, né? E a literatura tem aí um papel fundamental, e tudo isso está presente em Carlos Drummond de Andrade, talvez mais do que em nenhum outro lugar, de maneira tão abrangente. Muito bem, ainda a propósito desse poema, ele diz, numa entrevista para um jornal, num texto chamado Autobiografia para uma Revista, na verdade, para uma revista, ele diz: sou o autor, confesso, de certo poema, insignificante em si, que é o próprio No Meio do Caminho, mas que a partir de 1928 vem escandalizando meu tempo e serve até hoje para dividir no Brasil as pessoas em duas categorias mentais. Olha, isto, o que significa? O poema é o próprio crivo pelo qual você distingue disposições, né? São disposições existenciais, espirituais, são sentimentos do mundo. Esse crivo não é necessariamente, propriamente, político-partidário, embora implique numa relação política. Mas o que está em jogo aqui é a diferença. Não aceitar o poema significa, na verdade, não aceitar que o mundo sem reduzi-lo superficial e pesadamente à simplificação. Ou seja, aceitar a complexidade
do que não é transparente, né? Aceitar a complexidade do mundo. Ter com a linguagem uma relação não meramente instrumental, do tipo, o que isso quer dizer? Né? O que o poema quer dizer? O poema não quer dizer, ele está dizendo. Ele está dizendo, inclusive, o que não pode ser dito. Inclusive, isto ele diz, porque o poema, vamos dizer, ele é feito da linguagem, como nós somos feitos de linguagem. Ele nos devolve a nossa condição de seres de linguagem, né? Ali onde moramos. E é isto que o poema, em suma, é isso que o poema convida, a aderir ao espanto da enormidade da vida e da morte, em vez de se agarrar a soluções generalizantes a serem atiradas contra quem se desvia. São duas categorias mentais, certo? Ou a encarar os múltiplos vieses dos desejos, em vez de escondê-los na perseguição aos outros. Tudo isso é poesia. A vibrar o destino da coletividade, em vez de limitar-se à manutenção dos próprios privilégios e da própria cegueira obstinada. Em suma, abrir-se ao outro, abrir-se à diferença. Tudo isso nós podemos simplesmente desdobrar e explicitar nesta frase de Drummond sobre os efeitos de um poema, que ele mesmo faz questão de dizer a seu modo discreto e enigmático, um poema que não é importante em si, mas de todo modo que, na verdade, que toca neste ponto, nesta ferida e nesse ponto crucial. Muito bem. Então é isso. Nesse poema, acredito que poderíamos, e quase que eu já estou esgotando o meu tempo só com ele, e poderia, em todo caso, pedir licença para situar este poema, nesse poeta do sentimento do mundo, né, que é o poeta que abriu a avenida central da modernidade brasileira e promoveu a educação sentimental de gerações. Né? Eu ia elencar todos as dimensões disso num livro como Sentimento do Mundo, mas fica por conta das nossas leituras e releituras, né? Porque um poeta é como os deuses na Grécia Antiga, que só existiam, eles existem, mas só existiam se a gente der da vida a eles. E senão eles não existem. Nós podemos transpor isso para a poesia, né? A poesia só existe se nós lemos o poeta, e ao lermos o poeta existe. Nós o fazemos existir. Esse é um projeto, né, de país, digamos assim, claro. Não é? Fazer existir, no caso, a nossa cultura, a nossa experiência coletiva, a nossa exuberante, maravilhosa experiência coletiva brasileira da cultura, que é exatamente, portanto, reverter esse processo, né, ao qual fomos submetidos nesses anos infelizes. E fazer nascer, quer dizer, ali nasce a flor, né, da náusea, né, a flor que fura o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio, né? Como a orquídea, né, que em verde sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se no país bloqueado, né? Em suma, é esse abrir-se, porque o Drummond é um poeta que vai fundo na negatividade, quer dizer, já vai fundo naquilo que é o impasse, vai fundo naquilo que é o bloqueio, naquilo que é a impossibilidade, aquilo que é o limite, para extrair da própria negatividade uma afirmação, que é esse nascimento e renascimento da vida. Muito bem, só para terminar isso, então, quero dizer que aí, porque estamos falando, né, com Itabira e de Itabira, né, e este é uma questão itabirana a ser desatada, né, porque se formou em Itabira, no jogo de forças interno à cidade, e nesse embate histórico entre o poeta e a Vale, se criou essa ideia de que Drummond
não gostava de Itabira, ou abandonou Itabira, em suma, não estava verdadeiramente ligado a Itabira. É importante dizermos com todas as letras, não temos notícia na literatura brasileira de um poeta mais ligado ao seu lugar originário do que Carlos Drummond de Andrade com Itabira. Itabira atravessa todos os livros do Drummond e está na sua poesia póstuma. Ele diz no poema, ele nunca saiu dali. Ali é o seu mundo, a sua existência, o seu ser. E esta cidade tem o traço de ter sido, ao mesmo tempo, uma cidade do mato dentro, né, a cidadezinha qualquer da extrema província, e, no entanto, ser, ao mesmo tempo, uma cidade que esteve no epicentro da questão da modernização brasileira, porque foi a cidade que, por causa de suas jazidas, né, do Pico do Cauê, que estava nas janelas e as sacadas da casa onde Drummond cresceu, aquilo que se viu, o Pico do Cauê, foi o capital, vamos dizer, in natura, que foi negociado para a constituição da Companhia Vale do Rio Doce, num acerto com ingleses e americanos para o fornecimento a baixo custo de minério de ferro para a indústria bélica aliada no esforço de guerra. Então, esta é uma importância, quer dizer, é espantoso que este poeta tenha nascido de frente para o cenário desta questão fundamental da vida brasileira, que resultou na criação da Vale e que fez com que a Vale se tornasse, crescesse a partir de Itabira. Nós sabemos que isso tem uma história, uma longa história de confronto, porque o Drummond foi crítico da ação da Vale, vamos dizer, desigualdades na relação entre o crescimento da Vale e a cidade, e, portanto, essa cidade tem, ao mesmo tempo, ela é a cidadezinha qualquer e nada qualquer, que ficou desde os anos 10 no olho guloso do mundo, e que deu lugar a uma disputa nacional, política nacional, pelo destino da mineração, e foi o berço da Vale. E esta é uma questão que eu estou falando aqui com entusiasmo, pessoal. Estou falando com entusiasmo, porque é justamente a possibilidade de que este mal parado se resolva definitivamente, e ouço, então, com muito bom grado, com muita alegria, as palavras do Hugo Barreto, né, justamente sobre na qual, então, eu vejo a possibilidade de que Itabira desate esse nó no reconhecimento de que nunca mais ninguém fale que Drummond não amou Itabira, porque ele tornou Itabira nossa, nós amamos Itabira, ela ressoa no sino que ressoa na poesia de Drummond inteira, né? Neste pico que, afinal, está lá, não é, vivo na poesia, na gente, nas almas, na história, né? Vivida a partir de lá, porque esse é o poeta do sentimento do mundo, pelo simples fato de que e ao mesmo tempo ligado tão fundamentalmente à sua província, porque justamente a província e o mundo estavam, desde a sua infância, né, íntima e profundamente ligados, né? Então, isso tudo faz parte dessa história e de tanto aquilo que Drummond nos trouxe para todos nós, e o tanto que isso é importante, do quanto precisamos, né, de Drummond nesses tempos que correm, né, nosso grande, querido, amado poeta maior. Muito bem. Viva!
Bem, nós vamos terminar de uma maneira muito inusitada, porque como foi citado, por sinal, não dá para ver daí direito, Zé, mas a gente está aqui na frente da casa onde Drummond cresceu, tá? Esse auditório está montado exatamente na frente da casa que você tanto conhece. Então, eu queria, de forma inusitada, convidar Pedro Drummond aqui para se defender dos ataques que você fez a ele. Eu? Professor, eu fui teu aluno brevemente na casa de Rui Barbosa e fui muito feliz de ter sido teu aluno, pelo menos por um momento. Eu queria apenas complementar o que você falou agora, com tanta propriedade e eloquência, que a gente pode pensar o seguinte, que o sacrifício do Pico do Cauê, na verdade, apesar das considerações e da defesa que o Carlos fez de Itabira, o sacrifício do Pico do Cauê foi necessário para derrotar o nazifascismo na Europa. Então, assim, pode ser uma coisa assim, aleatória, um pensamento meio delirante, mas é importante pensar que a gente tem que derrotar o nazifascismo, o fascismo em qualquer lugar do mundo, onde quer que seja, porque a intolerância não pode ser tolerada, né? Então, enfim, obviamente, obrigado, Zé Miguel, e aproveito para dizer que quando você bota os óculos, você me lembra o Carlos. Então, muito obrigado por tudo, eu aprendo cada vez que eu assisto você. Quero dizer também que o Flitabira está cada vez maior, é uma aula, eu fico orgulhoso de poder testemunhar isso. Na primeira edição, eu, enfim, assisti isso com muita emoção e agora cada vez mais isso me toca, enfim, me comove profundamente. Obrigado, Afonso, obrigado, Itabira, obrigado, Hugo, obrigado a todos vocês que estão aqui participando e trabalhando, enfim, e se comovendo junto comigo. Valeu, gente. Valeu, Zé Miguel, eu espero te ver em breve. Eu também, que bom te ver, Pedro. E, Afonso, não entendi o que você disse, que os ataques que eu fiz a quem? Uai, piada absurda, engraçada, nada disso. Professor Danilo, o senhor pode fazer o encerramento, por favor? Puxa vida, coisa honra. Olha, realmente é um momento especial porque é uma aula, né? Uma viagem fantástica por esse mundo da poesia de Carlos Drummond de Andrade, que tem muito a nos ensinar, né? Que tem um papel importantíssimo para nós. Especialmente agora, e retomando um pouco aquilo que o Hugo me desafiava no início, sobre refletir sobre o impasse que o mundo vive, né? É uma tarefa quase que impossível de ser resolvida assim numa simples apresentação. É algo que tem muitas nuances, explicações e momentos muito curiosos, né? Mas que tem essa saída, né, fantástica que a poesia nos oferece, abrindo portas, vislumbrando caminhos, arrebentando barreiras e impedindo que você se coloque numa situação de prisão consigo mesmo e possa, de alguma forma, manter um diálogo com as palavras e, através das palavras, com pessoas e, através das pessoas, com o mundo todo. Então, nós temos saídas, sim, temos. Se nós não tivermos esperança e não tivermos utopias efetivas, não tem muito sentido o que nós fazemos. Não tem muito sentido nada do que fazemos. Então, nesse caminho, eu vejo, viu, Afonso, que uma proposta como essa da Feira de Itabira, esse momento de trazer a figura de Carlos Drummond de Andrade por ocasião dessa data, assim como valorizar a literatura e a poesia em particular, com toda a potência quase que inacreditável que a poesia pode ter, sobretudo essa poesia que vem do dia a dia e que, no fundo, está falando das
realidades mais prosaicas, e, por outro lado, mais profundas que o ser humano atravessa e que necessita de alguma saída. Então, nesse sentido, portanto, eu gostaria de cumprimentar mais uma vez a você, Afonso, a todos que estão realizando esse evento, porque sei que isso aí significa uma contribuição fundamental para a cidade de Itabira e para todos os que têm interesse nessa área da poesia, de modo geral, na figura de Carlos Drummond de Andrade, e para nós participar desse processo como, digamos, uma antena desse esforço é algo muito especial também. E conte com a gente, o SESC está sempre aí, tentando fazer o melhor possível em prol não apenas da cultura brasileira, mas, sobretudo, da possibilidade de criar para as pessoas um mundo melhor, uma perspectiva melhor, uma satisfação e um desejo de um bem-estar maior. Essa é a nossa missão e, no fundo, todos nós estamos interessados nesse mesmo caminho. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor. Lembrando também que, junto com o Instituto Cultural Vale, nós fizemos o ciclo de debates 12 por 120, que teve a curadoria do Antônio Carlos Sequim e do Tom Farias. São 12 debates com 2 convidados cada, que vão ao ar a partir de hoje até dia 6 no YouTube do CPF SESC e no YouTube do Flitabira. Muito obrigado, um grande abraço e vamos dar sequência à programação do Flitabira. Muito bem.